porque, como eu falei para vocês, aliados estão dizendo que o ministro Carlos Lupe deve pedir demissão do cargo ao se encontrar com o presidente Lula. Interlocutores do PDT, que é o partido do ministro, estão afirmando que o Lupe vem passando por um processo de fritura dentro do governo nesses últimos dias e que não há mais o que fazer. Milena Teixeira está aqui comigo, repórter da coluna Igor Gadelha, e eu já começo perguntando, Milena, como é que vai ser a nossa sexta-feira? Me diz, já deixa claro para mim o que é que eu posso esperar. Sexta-feira quente em Brasília, muita notícia e essa possível aí demissão do ministro Carlos Lupe, o ministro da Previdência, como você bem disse, Rafael, após esse caso que foi revelado por uma série de reportagens do portal Metrópolis. Vou só te cortar rapidinho, o seu microfone estava desligado, a gente vai retornar, pode colocar aqui em mim, só um minutinho, gente, ó, às vezes acontece, programa ao vivo, se você já assistiu o Domingão do Faustão, você lembra que ele fala que programa ao vivo sempre dá esses problemas, então é só o microfonezinho, já tô ligado, pra você ver como é que tá a tensão aqui, a gente tá tão tenso com essa possibilidade dessa demissão, que até o microfone esqueceu de ligar, mas agora o microfone está ligado, então de novo pergunto, Milena, vou até repetir a pergunta, o que você espera, o que você diz pra gente, nós vamos ter uma sexta mais tensa ainda? Terça-feira muito quente em Brasília, Rafael, porque o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, ele pode ser demitido ou pedir demissão. Tem dois movimentos aí que a gente está vendo. Eu conversei com integrantes do PDT, que é, para quem está assistindo a gente entender, é o partido do ministro da Previdência, é o partido do Carlos Lupe. Inclusive, o Carlos Lupe é presidente nacional do PDT e eles dizem o seguinte, olha, o nosso ministro está passando por um processo de fritura dentro do governo e o que a gente defende, o que ele tem dito é que ele vai pedir demissão. Mas, Rafael, tem um outro lado. Por quê? O Palácio do Planalto, como a gente está noticiando no portal Metrópolis, nosso site, convocou o Lupe para uma reunião com o presidente Lula e já tem integrantes do Palácio do Planalto que estão dizendo o quê? Que ele vai ser demitido. Então é uma sexta-feira muito quente porque está na iminência aí da demissão desse ministro. Só para a gente entender, os integrantes do PDT eles dizem o seguinte, que o presidente Lula, a gente lembra, ele nomeou um novo presidente do INSS, o Gilberto Júnior, e ele não consultou o Lupe para fazer isso. E aí, para esses integrantes do PDT, isso só mostrou o quanto a imagem do Lupe está desgastada dentro do governo, porque o Lula sequer comunicou ao Lupe que ia trocar o presidente do INSS. Então, eles veem esse movimento, Rafael, como um sinal de desgaste e de fritura do ministro Carlos Lupe. E eles dizem o seguinte, que não tem mais o que se fazer. Eles também ameaçam, caso o Lupe seja demitido e o PDT não consiga indicar um outro ministro, sair da base do governo. A gente lembra que o PDT é um partido que vota junto com a base do governo Lula no Congresso Nacional e que também apoiou o governo Lula nas eleições presidenciais de 2022. Então, os deputados, a bancada do PDT ameaça não apoiar mais o presidente Lula caso o ministro Carlos Lupe saia do governo e o partido não consiga indicar mais ninguém. Mas a avaliação que a gente tem dentro hoje, com integrantes do PDT, quando a gente conversa, é que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, está fritado, passando por um processo de fritura, que a gente chama dentro da política, para quem está assistindo a gente entender, um processo de desgaste, quando pessoas do próprio governo tentam ali queimar o ministro. Eles falam que o ministro está sendo vítima desse processo de fritura e que, para ter uma saída honrosa, o ministro tem ali dado sinais, conversado com interlocutores de que ele vai pedir demissão. Mas, por outro lado, a gente tem um Palácio do Planalto integrantes dizendo que Lula é quem vai demitir ele. Rafael. Helena, a gente teve há pouco tempo agora o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Ele é líder do PL na Câmara. A gente sabe que o PL é completamente oposição em relação ao governo do PT, e ele reclamou da demora de Lula de tomar uma atitude em relação ao Carlos Lupe. Eu queria, na verdade, também, pela sua avaliação, pelas conversas que você tem lá no Congresso, essa avaliação é só da oposição, ou o próprio governo também, integrantes do governo, acham que Lula está demorando para tomar uma atitude, já que a gente, primeiro, a gente está falando sobre isso há mais de um ano, por conta das matérias do Metrópolis, e, claro, a operação foi na semana passada. Olha, Rafael, é uma avaliação também de integrantes do próprio Palácio do Planalto. Os ministros que são mais ligados ao presidente Lula, eles estão no Palácio do Planalto. É o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, é a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann,
e o ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa. Esses são os ministros mais próximos, que a gente chama ali, que está no núcleo duro, né, da presidência da República. E tem ministros que defendem já, desde o começo, desde o escândalo, desde a operação, a primeira anúncio da operação da PF, a Operação Sem Desconto, que o Lupe fosse demitido. No entanto, a gente lembra que o Lupe é um aliado de Lula há mais de 2 décadas e que ele sempre apoiou o presidente Lula. Inclusive, integrantes do PDT diziam o seguinte, que o Lupe é o grande fiador de Lula dentro do PDT hoje, que sem o Lupe, com certeza, o partido não ia apoiar o presidente Lula. Então, Rafael, já dentro do próprio governo, eu conversei com parlamentares do PT, com parlamentares da base do governo e até com ministros também, a gente vai conversar ali com interlocutores do ministro, que dizem que o Lupe já deveria ter sido demitido pelo presidente Lula, porque o presidente Lula precisa dar uma resposta à sociedade de que sim, o governo está atuando para combater essas fraudes, esse problema que é tão sério e tão grave. Rafael. Milena, outro aspecto é que você já esteve aqui ontem no Boletim Metrópolis. A gente estava falando sobre a federação, falou inclusive sobre sua entrevista com o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, que o Lula não deveria ter medo, mas que ao mesmo tempo a gente sabe que sim. A minha pergunta é a seguinte, diante desse processo de tentar ganhar popularidade, diante dessas brigas internas que o governo está tendo lá no Congresso, onde vai ficar o PDT nessa história caso o Lupe saia do Ministério da Previdência? Conversei com o pessoal da cúpula do PDT ali, que eles dizem o seguinte, olha, se a gente não conseguir indicar nenhum ministro, a gente não apoia mais o presidente Lula, mas a gente também não vai ficar do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente não vai ficar do lado do PL, nós vamos ser um partido independente dentro da Câmara dos Deputados. Então, Rafael, o que eles dizem é isso, olha, se eu não conseguir indicar meu ministro, eu deixo de apoiar o presidente Lula, mas eu também não vou apoiar o PL, eu não vou apoiar a oposição, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles querem ser, então, um partido independente. A gente lembra que o próprio PDT ele já é rachado, tem uma ala ali que está mais ligada ao Carlos Lupe, que sempre apoiou o presidente Lula, e tem uma outra ala, Rafael, que apoia o ex-ministro Ciro Gomes, que inclusive quer que o ex-ministro Ciro Gomes seja candidato no ano que vem. Rafael. A gente veria mais uma vez o Ciro sendo candidato à presidência. Milena, muito obrigado pela tua participação. Qualquer novidade, como a gente está falando aqui, né? A gente está nessa tensão total, esperando saber se vai acontecer, o que é que vai acontecer, se fica, não fica. Então, se você piscar ali, já souber que aconteceu alguma coisa, dá um grito pra gente, que a gente anuncia aqui no Boletim Metrópolis. Com certeza, Rafael. Muito obrigada aí para quem está assistindo a gente.